Desenvolvimento. É sobre isso que a gente vai falar agora. Como é que a gente pode fazer um bom desenvolvimento das ideias que foram apresentadas numa boa introdução. Meu nome é Guga Valente e hoje, neste momento, eu vou falar com você exatamente sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui nesse conceito de desenvolvimento para a gente poder iniciar essa história, tá? O desenvolvimento deve ser a parte analítica do texto, já que é nele que o tema será esmiuçado pelo autor. Tá? Então aqui a gente está falando do momento de análise. Enquanto a introdução é um momento de síntese e a conclusão também pode ser um momento de síntese, o desenvolvimento, como o próprio nome sugere, né, o de desenvolver as ideias, é o de analisar. É aquele momento em que a gente vai escrever um pouco mais sobre aquilo que está dito de modo resumido e sintetizado ali no começo. Então, o desenvolvimento tem a ver necessariamente com aquilo que foi dito. Eu não posso fazer um desenvolvimento a partir do nada. O desenvolvimento só pode acontecer se houver antes uma introdução, tá certo? Sobre o assunto, para que o leitor possa chegar no desenvolvimento com conhecimento prévio do que ele vai encontrar ali. Em outras palavras, se ele pegar o segundo parágrafo de desenvolvimento do texto e lê-lo isoladamente, ele não vai conseguir entender. Por quê? Porque o desenvolvimento já está considerando que parte do assunto já foi trabalhado anteriormente, já foi introduzido. Então, quando o leitor chega no desenvolvimento, ele já tem conhecimento prévio do que ele vai ver ali, com o que ele vai se deparar ali. Daí a importância de esse desenvolvimento ter sido feito em cima de conhecimentos que já foram esmiuçados e que já foram apresentados anteriormente. Existem várias maneiras de a gente desenvolver o texto. Pensando no texto dissertativo, que é o nosso principal objetivo aqui, né, nessa sequência de aulas, o desenvolvimento do texto dissertativo passa necessariamente pela ideia de argumentação. Então é um momento em que a gente vai tentar balancear duas tipologias textuais. Aqui a gente vai ter que expor e ao mesmo tempo argumentar. Nós não podemos só argumentar e nem podemos só expor. No texto dissertativo a gente tem que tentar equilibrar essas duas coisas. Se a gente argumenta demais, se a gente critica demais, se a gente apresenta argumento demais, talvez o texto fique mais opinativo e menos analítico. Se a gente faz só exposição, talvez o texto fique mais enciclopédico, mais didático do que necessariamente opinativo. Então tem que ser um pouco dos dois. A gente tem que tentar equilibrar isso. Então aqui eu vou apresentar para você algumas maneiras de a gente fazer esse desenvolvimento. Eu estou apresentando aqui algumas ideias e aí você vai, obviamente, utilizar aquelas que você acha mais fáceis, aquelas que você acha mais interessantes e vai tentar exercitar todas elas. O ideal é que a gente tente fazer o máximo de tipos de desenvolvimento para que a gente tenha repertório. No momento em que a gente for fazer uma prova, a gente já sabe várias maneiras de desenvolver e pode recorrer àquela que a gente encontrar naquele momento ou que a gente acha mais fácil. É muito melhor do que a gente saber só um jeito de fazer a coisa. Quando a gente sabe fazer de várias maneiras diferentes, é mais interessante do que quando a gente sabe fazer só de um jeito. Porque quando você é surpreendido por uma prova, por exemplo, pode acontecer de aquele tipo de desenvolvimento único que você conhece não se encaixar bem. Pode ser que você não consiga desenvolver bem. Por isso é que é interessante a gente ter um leque de opções, né? E eu vou apresentar esse leque para você a partir de agora. Então, opinião. Esse é um momento em que nossa opinião vai ser analisada. Aquela opinião que a gente apresentou lá na tese, neste momento ela vai ser analisada. Então eu preciso apresentar esse ponto de vista, eu preciso fazer considerações sobre aquilo que eu estou falando. Mas pensando no texto dissertativo, a gente vai evitar apresentar uma opinião em primeira pessoa. A gente vai evitar trazer aquela opinião para uma perspectiva muito particular, muito pessoal. E vamos tentar fazer críticas, né, quando a gente apresenta a nossa opinião, com um certo distanciamento. Vamos tentar utilizar a terceira pessoa para que a gente possa manter esse distanciamento e possa expressar o nosso ponto de vista através dessa terceira pessoa. Guga, mas como é que isso é possível? Né? Como é que a gente pode apresentar uma opinião sendo que a gente está usando a terceira pessoa? Bom, quando você faz um julgamento, quando você faz um juízo de valor, você não precisa necessariamente empregar a primeira pessoa. Isso é um mito, na verdade. A verdade é que você pode construir isso na terceira pessoa sem nenhum problema. Se você diz, por exemplo, que o racismo é um problema persistente no nosso país e que causa diversos estragos e atrasos
né, que mantém parte da nossa história decadente, né, que promove segregações na sociedade, que promove violência, morte, prisões injustas. Quando você usa essa terminologia, perceba, eu não usei a primeira pessoa em nenhum momento, mas eu falei em degradação, prisão injusta. Ora, se eu estou dizendo que a prisão é injusta, eu não estou só falando de um fato, eu também estou apresentando um juízo a respeito disso. Quem sou eu para julgar aquilo ali como sendo injusto? Bom, eu sou uma pessoa que considera que uma pessoa ser presa sem ter cometido crime algum é injusto. Eu tenho o direito de falar isso, mas eu não estou dizendo, para mim, é injusto prender certas pessoas que não cometeram crimes. Não, eu estou dizendo prisões injustas de pessoas pretas. Então, no momento que eu falo isso, eu estou recorrendo, tá certo? A um posicionamento, eu estou dando a minha opinião e isso está sendo feito na terceira pessoa. Uma outra coisa que vai aparecer no nosso desenvolvimento é o nosso repertório. Aquilo que a gente tem de conhecimento acumulado ao longo da nossa vida e que a gente vai empregar no texto para sustentar as nossas ideias, para exemplificar as nossas teorias, para provar que a nossa opinião faz sentido. Então, o nosso repertório abarca todo o conhecimento que a gente tem, que a gente vai empregar nesse momento do texto, do desenvolvimento. Claro, a gente vai pregar isso também na introdução, também na conclusão, mas no desenvolvimento é onde o nosso repertório aparece com mais clareza, porque é o espaço em que a gente vai colocar tudo que a gente conhece ali, ou pelo menos as ideias que nós selecionamos das que a gente conhece, para que isso possa desenvolver bem a ideia aqui do texto, tá? O dado estatístico vai ser uma ferramenta muito importante para você poder comprovar suas ideias. Esse argumento é chamado de argumento por comprovação. Então, quando você usa um dado estatístico, se você souber empregar isso corretamente, esse dado ele vai ser muito positivo na afirmação daquilo que você defende. Quando você pega uma estatística muito atrasada, muito antiga, por exemplo, talvez isso não seja tão interessante. Mas quando você guarda ali informações de institutos que são sérios, de universidades, isso vai reverberar no seu texto de modo positivo. Então, aqui fica uma dica já para dados estatísticos. Dê sempre uma passadinha no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para você colher algumas informações ali sobre populações, né, sobre racismo, sobre números de violência. Esteja sempre atualizado sobre população brasileira, né, quantidade de pessoas, número de pessoas em situação de pobreza e de miséria. Por que é legal estar sempre com esses dados atualizados? Porque os temas de redação e de dissertação, em geral, são temas sociais, são temas que tratam de políticas sociais. E aí você está com esses dados frescos na cabeça, ajuda você a colocar uma informação ali que vai ser mais fácil de a pessoa aceitar. Tem também o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que está sempre fazendo pesquisas importantes dentro da nossa sociedade e que podem também te ajudar a construir esse argumento por comprovação, né, apresentar esse dado estatístico, e as grandes universidades do país, né, o UNB, o FG, que é onde eu me formei, né, a USP, a Unicamp, né, o FRGS. A gente tem aí um monte de universidades que vão produzir conteúdo, que vão produzir dados estatísticos, estão sempre lançando pesquisas e a gente está sempre tendo contato com isso. E aí é legal ficar atento aos sites, né, às informações que são feitas, que são passadas para a gente, porque é nesse momento que a gente deve guardar essas informações para poder escrever no nosso texto, tá? Então, muito importante ter em mente que os dados estatísticos podem contribuir para uma boa argumentação. Temos as pesquisas científicas, né, que vira e mexe são matéria de capa de jornal e tudo mais. Apesar de a gente viver um momento no Brasil muito triste de negacionismo da ciência, né, a ciência tem recebido pouco incentivo por parte dos governos, o Ministério da Educação, né, não vê a ciência nas universidades como algo positivo, vê a coisa sempre de modo muito politizado, né, de modo muito idealizado ali em cima de teorias de conspiração. Infelizmente a gente está vivendo esse momento, que é muito ruim, mas na verdade a gente sabe que a ciência brasileira é uma ciência muito boa. Alguns dos cientistas mais importantes do mundo são aqui brasileiros também. Mesmo com toda a precariedade na produção de ciência, nós temos grandes cientistas aqui, nós já produzimos muito conhecimento científico e isso tudo reverbera também nos nossos textos. Então fica sempre atento, né? Todo grande jornal tem uma página, tem um fascículo que fala só sobre ciência. Esteja sempre ligado no conhecimento científico e no que tem sido descoberto, no que tem sido discutido e falado, né, naquilo que tem aparecido nos grandes jornais, porque isso pode servir também como uma boa argumentação para o seu texto. Tudo bem?
Nós temos ainda o fato histórico. Não nos esqueçamos que a história ela está ali o tempo todo fornecendo informações para a gente que são muito relevantes na construção de um argumento. Às vezes você vai conseguir provar seu ponto de vista porque a história mostra que o seu ponto de vista faz todo sentido. Às vezes são vários fatos históricos que ocorreram ao longo de vários anos, mas de modo semelhante, que vão fazer, por exemplo, com que você consiga fazer uma análise de conjuntura e perceber que o momento que a gente vive agora é um momento que se repete historicamente, que a gente vê acontecer em outros momentos da história. Então, o mundo vive um momento de ascensão da extrema-direita, não é uma coisa exclusiva aqui do Brasil. Nós temos visto países do leste europeu, os Estados Unidos, aqui mesmo na América Latina, outros países que têm a extrema-direita com bastante força, ganhando bastante espaço e tendo aí bastante apoio de várias pessoas. Mas isso não é um movimento isolado aqui do Brasil. Esse é um movimento que acontece no mundo inteiro. E historicamente a gente vê que é isso mesmo. A gente tem momentos em que a extrema-direita aparece, aí de repente a extrema-direita abaixa, e depois vem a esquerda, vem o progressismo, muda essa realidade, depois volta de novo um pensamento liberal, ultraliberal, e depois vem de novo a extrema-direita. É um movimento constante. Então, se você tem conhecimento histórico, você pode mostrar isso através de fatos históricos. E isso é muito convincente para o leitor também. Por quê? Porque você não está tirando isso do nada. Você não está tirando isso da sua cabeça, você está olhando historicamente e percebendo como é que esses movimentos acontecem de modo circular. Mais do que circular, eu acho que eles acontecem de modo cíclico, né? Não dá para a gente dizer que a extrema-direita de hoje age exatamente como agia, 60 anos atrás, 70, 80 anos atrás. É diferente, mas continua sendo um pensamento semelhante em vários pontos. Então, o interessante é a gente analisar isso, e aí a história vai trazer para a gente todas essas informações para a gente perceber que nada está acontecendo por acaso. Existe um movimento natural para essas coisas acontecerem, né? E nós temos aqui a citação de autoridade, que também é um ótimo recurso para a gente empregar no nosso texto. A todo instante, cientistas, pensadores, escritores, poetas, né, gente do mais alto calibre, sociólogas, filósofos, gente de todos os tipos, de todas as áreas do conhecimento estão produzindo conhecimento muito interessante. Nessa seara de filósofos e sociólogos, o Brasil vai muito bem, obrigado. Nós temos ótimas pessoas aqui no Brasil que têm falado sobre assuntos muito pertinentes, muito relevantes, e isso tudo pode figurar dentro do seu texto, tá? Então passe a ler esses autores, passe a conhecer melhor esses autores, porque o conhecimento que eles têm apresentado em suas teorias pode ser convertido num bom argumento dentro do texto, beleza? Bom, essa aula foi a aula sobre desenvolvimento. Apresentamos aqui alguns dos aspectos que estão presentes no desenvolvimento, como a opinião, o repertório, o exemplo, né, que eu não tinha mencionado, mas tem a ver com o fato de você mostrar que aquilo que você está falando acontece na realidade. A apresentação desses exemplos contribui para a formação de um ponto de vista também, né? Temos os dados estatísticos, a pesquisa científica, o fato histórico e a citação de autoridade, tá? Eu vou deixar esse quadro bonitinho aqui para você fazer aquela fotinha. Tô saindo fora, valeu e a gente se vê.